au ministère. Tolingi ngana bino ba chers abonnés to découvrir nini yango vraiment eza appel au ministère tango moto abengami na ministère makambo nini yango eza pona moto ayeba ko éviter pe makambo nini yango esengeli moto ayeba ko comprendre na appel na ye. Alors na journée ya lelo sans plus tarder nazana ba éviter o tobanda ko soana bango ona koloba boa tarde. Muito boa tarde. Bonne santé. Graças a Deus, vocês aí. Ce petit mes amis. Et puis, na kopesa lisusu mbote na ngamu mususu place l'homme de Dieu sous Azali. On a roloba papa boa tarde. Santé. Ok. Na yebi kezaki facilité kokuta na kati nesika. Mais nzambe ni asali biso opportunité, asali biso grâce to bato ba kokuta na kuna to partager à propos ya thème o to bengi appel. nayebi ke bainvité na nga na katikati ya émission na biso eza première fois te to nayamba bango na katikati ya plateau na kati ya émission Théo Parole mais mpona a présentation naza na notre bien-aimé Junior toza na ye tosololana ye mpe déjà à propos ya théologie tosololana à propos ya théologie bandeko bazalaki na biso na bapremière édition bayebi bien notre bien-aimé et puis nangambu susu naza pe susu na papa na biso notre prédicateur Andy pe tozalaki ne pe tosololaki ne pe à propos ya théologie c'est na bosanité yep tosololaki ne à propos ya théologie par la grâce de Dieu nous va permettre biso tokutana pona tosolola sikoyo à propos ya grand thème otozoloba appel au ministère là veut dire bantuna na ngezali ce qu'on appelle si awa au répondre biso point de vue na yo pe totambola surtout ba point de vue mususu les bongo to ba kotambola pona to sepelisa ba chers abonnés peuple de Dieu ba pambola mana message ko zouta musika bazolanda biso. Alors directement to continue thème na biso o tozolobela appel irmão Junior quando a gente fala sobre o apelo de Deus a gente está querendo se referir de quê? Muito obrigado pela palavra que foi dada. Okay. Bom, quando estamos a falar sobre a chamada ao apelo de Deus, nos referimos a um Deus que chama alguém, lhe tira alguém de um local para lhe levar num certo local com um certo objetivo. Esse é que chamamos a chamada de Deus. Dando um exemplo prático, indo diretamente, darei exemplo. Na Bíblia, se nós ver em Êxodo, começar no capítulo 3, 4 e 5, tu verás que Deus chama um homem. Chamou um homem com um objetivo. O objetivo era de pegar o seu povo, levar numa terra prometida, na qual ele próprio Deus designou. Então, para Deus operar na esfera terrestre, um Deus invisível, ele necessita de alguém visível. Lá onde surge o chamado. Ele, na soberania dele, escolhe alguém, vai chamá-lo e não só termina o chamado. Existem termos que acompanham o chamado. Porque como a pergunta foi sobre o chamado de Deus, o que é necessário também eu dizer os termos que acompanham o chamado, que é impossível. Porque para nós saber o objetivo dentro do chamado, nós temos 3 termos que acompanham o chamado. Tem uma própria palavra, chamado, é chamar, e tem uma vocação, e tem uma escolha. Esse termo é indispensável na caminhada do chamado. Por isso, se tu vê em Mateus 22, verso 14, aí diz o quê? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer dizer, Deus chama, mas também tem fases dentro do chamado. E essas fases que é necessário a pessoa que foi chamado entender. Visto que hoje no ministério, sendo aqui muita gente tem visto que há muitos ministérios, a questão que nós fizemos, será que todos são chamados? Aí é um ponto de interrogação. Então, o chamado de Deus é tirar alguém de um local para levar num outro local com um certo objetivo
em relação à vocação e à escolha que foi dada para ele. Ok, muito obrigado. E diretamente volto aqui ao nosso homem de Deus. Também a mesma questão, o que é o chamado de Deus? Muito obrigado pela pergunta. Dizemos a todos que estão a acompanhar através da rede social. E respondo a esta pergunta, chamada que é dada ao ser humano, como dizemos há pouco, é chamada do homem. O homem também chama. Eu não posso dizer que posso chamar, que nada mais seria alguma coisa. Ok. Mas aqui estamos a falar de uma chamada que não é de um homem chamando alguém, poder mandar mais um chamado que é de Deus. Cada chamada que é de Deus tem sempre o seu objetivo. O objetivo na qual que alguém recebe a chamada que vem de Deus, como Jesus no Novo Testamento, quando ele se aproximou ao Simão, e por fim vai ter o nome de Pedro, e para onde ele se encontrava fazendo a sua pesca. Jesus sabia que era uma das suas na qual Deus escolheu, e ele vai chamar. Para ele também poder escolher eles para serem pessoas que vão fazer serviço depois do seu regresso ao céu. Quer dizer que a chamada na qual nós a recebemos a Deus, como digamos, estamos num partido. Um exemplo, as pessoas poderem entender. Estamos num regime, como posso dizer, num governo. E em cada governo há sempre um ministério. E esse ministério será trabalhado de uma forma de chamar pessoas. Chamar pessoas para virem trabalhar é um serviço preciso devido à chamada que eles receberam no Estado, que eles receberam no governo. Então, quando Deus chama pessoas, Ele chama com uma missão clara que a pessoa deve cumprir. Para mim, talvez um dos poucos que eu posso explicar é isso. Porque o chamado de Deus é de tirar de um lugar para outro, para um certo serviço. E como é que é esse chamado de Deus? Boa questão. Devemos entender primeiro uma coisa, para nós saber como é que é esse chamado de Deus. Né? Existem dois tipos de chamados. Visto que o nosso tema é chamado ao ministério. Para os telespectadores que estão a seguir, devemos saber, temos chamado geral e temos chamado específicos. Quando eu falo específico, aqui o nosso pregador, nosso líder aqui acabou de dar um exemplo muito, muito importante. É como se fosse um partido. O partido chama muita gente, mas as pessoas que chamam, cada um tem a sua especificidade. Então, este chamado geral, atualmente, todo cristão é chamado para a salvação. Vou começar no Antigo Testamento para não chegar no Novo Testamento sobre como é que esse chamado acontece. O chamado de Deus acontece sempre que Deus já tem uma necessidade de fazer algo. Aí acontece o chamado de Deus. Sempre que houver algo no meio do povo dele, que Deus tem que intervir, como ele não precisa mais sair do céu, ficar na terra, lá ele vai procurar na sua soberania, como eu disse no princípio, alguém que vai lhe incumbir esta responsabilidade. Mas esta pessoa vai ser chamada num certo lugar. Prova que Moisés é judeu. Para Deus precisava que o povo de Israel saísse de quê? Do Egito para ir na terra prometida. Mas para isso acontecer, o que era necessário? Era necessário alguém que Deus ele mesmo dê essa responsabilidade para cumprir este requisito que ele próprio quer. E para isso acontecer, o que acontece? Eu disse bem, volto a dizer, existem dois chamados. Para o povo de Israel, o chamado era qual? Se você ver bem na Bíblia, quando Moisés se encontrou com Deus, Deus disse para ele: ouviu o clamor do meu povo, vai dizer a Faraó
que deixa libertar meu povo, que saia de lá para vir me servir ou para vir me adorar dentro do quê? Deserto. Para Israel todo, o chamado era para ir adorar Deus no deserto. Mas dentro de Israel, Moisés também é um israelita. Mas dentro de Israel, Deus escolheu um, que aí eu falo que é chamada específica. Por que escolheu um? Lhe deu uma missão. Você que será o guia do povo de Israel. Não só Moisés, se tu reparar bem na Bíblia. A chamada era para todos. Mas quando chegou no deserto, no que tem a ver com o tabernáculo, não é mais para todo mundo. Aí se torna uma chamada específica. Se tu reparar, toda chamada ocorre quando há uma necessidade. Sem aquela necessidade não vai haver chamado. Então Deus necessitava que o povo lhe adorasse em Israel, no deserto. Mas para adorar tem que ter parâmetros, tem que ter princípios. Então o que Deus fez? Disse a Moisés, escolhe no meio do povo de Israel Arão e sua família, que será meu sacerdote. Vais notar que a chamada geral para o povo é para servir e adorar. Mas a chamada específica dentro do povo, Deus escolhia alguém para encobrir uma responsabilidade que permite com que ele ajude o povo a cumprir a sua necessidade. Resumo dizer, a chamada acontece quando há uma necessidade específica que Deus quer no povo. Ok. Irmão Andy, não sei se pode nos dizer, dentro do apelo de Deus ao seu chamado, quais são os objetivos principais quando Deus chama alguém? Chamadas no ministério ou chamada em geral? Um chamado em geral. A chamada geral, O objetivo principal quando Deus chama alguém estava do outro lado e Deus lhe chama. de uma forma geral, eu posso talvez responder esta pergunta. Quando Deus nos chama perante a Ele, chamada que todos nós a recebemos, antes de nós vermos essa particularidade que é ministerial, toda essa chamada que nós a recebemos a Deus primeiramente para a salvação das nossas almas. Ele nos chama por causa da salvação da nossa alma. Isso é a maior chamada que todos nós temos. Deus chamou a mim, Deus chamou a ti, para mim entrar no seu governo, para mim ser salvo a Ele. Então, esse é o primeiro objetivo maior, o que eu percebo do que é a chamada que nos recebemos a Deus. Porque se você notar, eu sou cristão. Deus chamou a mim, mas em cristianismo. Quer dizer que a minha salvação é em cristianismo, segundo a chamada que eu recebi, em cristianismo. Tem alguém que vai dizer que eu sou de quimbandista. Ele vai dizer que ele foi chamado a Deus, mas pelo quimbanda. Quer dizer que a ele souberá como defender. Vai defender o que? Não vai defender simplesmente a religião na qual ele se encontra, mas vai defender a salvação dele na religião na qual ele se encontra. Então isto implica dizer que o chamado de Deus está caminhar junto com as religiões. Os chamados são diferentes dentro das religiões. Sim, Deus chama todo mundo. Ok. Chama todo mundo. Mas muitos de nós talvez ouvimos a voz de Deus através do Islã. Pessoas que ouviram a voz de Deus através do Islã. Ali que são de lá. São islamitas. Pessoas que ouviram a voz de Deus são bandistas. São pessoas que ouviram a voz de Deus são da igreja da mensagem. Pessoas que ouviram a voz de Deus são da igreja pentecostal. Nós ouvimos a voz de Deus em pentecostal como cristão. E essa chamada que Deus deu para nós, segundo o que é a Bíblia na qual nós seguramos, com a afirmação do nosso mestre Jesus Cristo, quer dizer que a chamada que nós recebemos é para a salvação da nossa vida. É dali que eu coloquei essa palavra em geral, somos chamados para sermos salvos. Agora, o que tem a ver agora com chamado ministerial? Isso é um trabalho que tu vais fazer, da salvação que você já sabe, que já entraste nele e vais a receber a Deus, que já recebeste através a Deus. Então tu tens que se afirmar aqui perante a Deus
e afirmar outras pessoas que são chamadas também a Deus. De que maneira que eu posso dizer, talvez especificar um pouco essa palavra? Deus me chamou, eu vi a voz de Deus e eu vi perante esta pessoa. Como eu posso dizer? Samuel foi chamado por Deus, mas a voz que Deus usou foi do sacerdote Elias. Mas, para que ele possa entender que essa voz ou essa chamada é de Deus, a pessoa na qual que já tinha ouvido esta voz primeiro do que ele que tinha que explicar a ele, Deus simplesmente usou a minha voz para poder chamar você, mas tu tens que saber que esta chamada não é eu que chamei você, foi Deus que te chamou. Então ele tem que ter os ensinamentos da pessoa que chamou ele. É isso que faz com que Deus possa ministério. Nós recebemos o ministério para que nós possamos transmitir o conhecimento da chamada que a pessoa recebeu. Deus quem te chamou. Quem é esse Deus? Então tenho que ensinar você, através do ministério que eu recebi. Ensinar quem é este Deus. Quem é a grandeza desse Deus? O que esse Deus faz? Para que a pessoa possa se manter neste Deus. Porque se eu receber uma chamada sem conhecer a pessoa que me chamou, posso voltar-me embora. Posso deixar essa voz tutelar. Posso negar esta voz. Mas para não negar a voz, depois de ouvir, a pessoa que me fez ouvir, ou a pessoa que me deu o conhecimento da sua voz, eu tenho que me encaminhar naquelas que têm experiência desta voz, para poder fazer com que eu possa entender quem chamou a mim, de quem é essa voz, quem é essa pessoa, para que eu não possa fugir dessa pessoa, para que eu mantenha-se nele e guardando sempre a minha salvação, conforme ele está guardando sempre. Mas, tanto de uma forma que eu tenho que estar sempre aos seus pés, de não sair nesta salvação, porque ele me chamou não para me dar simplesmente dinheiro, não para me dar casamento, não para me dar simplesmente filho, mas ele me chamou para que a minha alma sejasse salva. Então, dali, quando eu vou ouvir a voz de Deus, todos aqueles que são chamados, e nem desse chamado há sempre escolhido. Deus escolhe uma pessoa. Antes de a gente poder aprofundar mais aí, eu queria saber, será que o chamado de Deus é só feita em voz? Ou quais são as maneiras, ou as formas de chamado de Deus? Porque outros ouvem a voz, outros dizem que foi pela visão, e muitas das vezes outras pessoas que ainda nunca tiveram uma experiência como esta, talvez esperam também para ouvir a Deus em falar. Será que o chamado de Deus tem uma forma específica ou não é por isso? Bom, respondendo à questão, Deus é um Deus soberano. Ok, Isso é que os telespectadores têm que pôr em mente. ok. Ele é soberano. E quando Deus chama, Deus não é padronizado, que Deus só chama desta forma. Ok. Vê, quando Deus chamou a Abraão, Ok. a forma que ele chamou Abraão não é a mesma forma que ele chamou Moisés. Ok. Tem formas diferentes. O que Deus, para telespectador tá cá me ouvir, há quem que vai assistir isso aqui, o que ele vai ouvir aqui é uma linguagem que Deus também está a lhe dizer que é o momento de você se entregar para Cristo, para servi-lo. Deus chama a pessoa por várias circunstâncias. Existe pessoa que veio na igreja porque estava conquistando uma jovem. Então, disse, na jovem lhe deu condição. Tem que estar na igreja, tem que se montar comigo, mas tem que estar. E quando ele chega no templo, vai ouvir uma palavra que nunca ouviu e toca o coração, que é igual à situação que ele se passa na vida. E naquele momento é Deus chamar. Deus não chama só por visões. Ok. Alguém dormiu, sonhou, não, viu uma imagem, não. Há quem sim tem mensagem diferente por meio de visões, por meio de profecia. Há quem está andando na rua, alguém está a dizer, Senhor, Deus está te chamando para lhe servir. Mas está vendo, não serve, não faz nada. Ok. Mas há quem é doença, tem que ficar mesmo gravemente doente, perto da morte, vai ouvir uma chamada de Deus para ele. Alguém vai lhe pregar Cristo e vai receber Cristo aí e automaticamente vai dizer, não, olha, eu estava perto da doença, mas Deus fez algo na minha vida e Deus deixa fazer o quê? Em retribuição tem que fazer o quê?
tenho que servi-lo. Então, Deus não é padronizado. Há uma coisa que nós, como cristãos, não vivemos o poder de Deus, porque nós padronizamos Deus de uma forma que Deus só age nesse limite. Ok. A palavra existir nós utilizamos por causa do nosso dicionário. A palavra possível nós utilizamos, impossível nós utilizamos por causa do nosso dicionário. No dicionário de Deus não existe nada padronizado que se eu decidir fazer algo, eu tenho que fazer isso dessa forma, não. Mas Deus, se Ele decidir fazer algo, faz da forma dele, do jeito dele. Também um ATT em relação à missão que foi dada para ti. É diferente. Agora, antes de a gente entrar aí, dentro do apelo que nós estamos a falar aqui, que é o mesmo chamado que estamos a acompanhar em casa, temos quantos tipos de chamado para a gente começar agora a aprofundar? Porque, irmão Andy, nós temos quantos tipos de apelo de Deus? Tem a ver com a chamada de Deus. Uhum. Tem a escolha, eu posso dizer a escolha, e o chamado. O chamado, acho que eu esclarecemos um pouco, segundo o que nós temos, nós somos chamados para sermos salvos. Ok. Todo Dentro mundo. desta chamada, Ok. há uma escolha que Deus faz. Ok. Nessa escolha que nós estamos a se basear, que tem a ver com o ministério. E isto quer dizer, temos quantos tipos de apelo? Dois apelos? Sim, temos dois tipos de chamado, como o líder acabou de falar. Temos chamada geral, Ok. que o líder já nos respondeu, que é chamada da salvação. Para a salvação, para Deus, todo mundo. para todo mundo. Deus Ok. chama, para quem está me seguir, para quem está nos seguir cá, Deus te chama para a salvação. Ainda há tempo, porque o mundo está aí no fim. O que parece ser mentira, mas é verdade. Ok. As profecias estão a se cumprir. E também tem uma chamada específica, que é chamada ao ministério. Ok. Dentro do chamado geral, temos quantos tipos de chamado geral? Dentro Chamado geral. do chamado geral, é o único chamado. É o único É chamado. o único chamado. Agora, o específico, Ok. aí vai divergir, como eu disse, vai divergir, porque a chamada é só única, como o nosso líder acabou de falar, a chamada é só única para a salvação. Todo mundo, do jeito que estamos sentados aqui, antes de qualquer coisa que nós vamos ter, todos vão nos chamar para nós ser a nossa alma primeiro. O mais importante para Deus não é o dinheiro, não é a quantidade da beleza, não é a quantidade das pregações que você vai fazer, mas é a tua alma. Ok. Porque a tua alma é que Deus precisa. Porque Deus perdeu algo no Éden. Fez o homem. Mas o homem desviou do propósito que ele próprio Deus fez, que tinha estabelecido. Então, Deus perdeu a terra, perdeu a alma do homem, porque a terra ficou corrompida através do pecado. Ok. Então, Deus para recuperar o quê? Vai recuperar a alma do homem e vai recuperar também esta terra que nós estamos, que muito dizem, o paraíso não vai ser no céu, Ok. é mesmo aqui na terra. O primeiro processo que já aconteceu é a alma. Jesus veio na terra, morreu por nós, e nós, através da confissão do pecado, aceitar Jesus sendo teu Senhor e Salvador, nós recebemos a salvação. Mas vem a outra chamada, que é a chamada específica. Ok. Aí é onde nós vamos entrar já no ministérios. E mesmo dentro da chamada específica, temos vocações. Ok. Quer Vocações. dizer que dentro do chamado específico ou especial, temos vocações. Quais são as vocações que a gente encontra dentro do chamado especial, chamado ao ministério? Bom, as vocações, primeiro tem que saber o que é vocações, né? Porque a vocação vem do termo vocário, né? Que significa inclinação, Ok. não é? Alguém inclinado a uma certa coisa. De uma forma geral, todos nós aqui temos uma vocação, além do ministério ainda. Por exemplo, há quem tem vocação de jornalismo, você sente que ele não força nada. Quando está fazendo jornalismo é tudo natural. E há quem tem vocação, ele quando pega algo de convencer a pessoa, é fácil. Agora, no ministério nós temos as nossas vocações, a minha vocação ministerial
É lá onde surgem os diferentes tipos de dons. Nós temos o dom do Pai, o dom do Espírito Santo e o dom de Deus. E o dom Espera, o dom do Pai, o dom do Espírito e o Santo dom e o dom de Jesus Cristo. de Jesus Cristo. Ok. Queria ainda saber o que é o ministério. Pregador Andy, o que é o ministério? Quando nós falamos sobre o ministério, a gente está querendo se referir de quê? Ministério é um trabalho. É uma linguagem muito forte. Trabalho. Agora, nesse trabalho aqui, você vai saber qual é o trabalho que a pessoa vai fazer nesse ministério. Então, se nós temos o Ministério de Energia e Água, o Ministério Imobiliário, quer dizer que são ministérios. Cada ministério tem a sua especificidade, uma especificação, ou como posso dizer, uma luz que mostra pessoas e é desse ministério. É um trabalho. Por isso, temos que saber qual é o trabalho do seu ministério. Sim. E dentro do trabalho, dentro do ministério, sabemos que cada ramo tem a sua parte, tem uma particularidade em cada ministério. Agora, a questão é, dentro do ministério de Deus, será que é um ministério dentro dos 5 ministérios que é pastor? Ou é um ministério que tem a ver simplesmente, é um trabalho geral que qualquer filho de Deus que foi convertido, foi batizado, pode entrar no serviço? Bom, só para tentar fazer entender os telespectadores, né? Deus não dá ministério. Quem dá ministério é o Filho, Jesus Cristo. Então, dentro desse ministério, por isso é que eu disse, existe dom. O ministério é um dom. É um dom. Como o líder acabou de dizer, só o ministério significa trabalho, serviço. Né? Mas naquele serviço, cada um tem um serviço que, como eu disse, é vocacionado a um ramo. Então, para Jesus Cristo, quando ele foi, deu os 5 ministérios para a igreja, que é pastor, profeta, doutor, evangelista e apóstolo. Tá bem? Vamos encontrar isso em Efésios capítulo 4, no verso 11. 11 em diante, onde está falando sobre os ministérios. Então, dentro do ministério, agora, para todo mundo, como eu disse, também existe dom de Deus. Tá vendo? Dom de Deus. Aqui na igreja faz serviço de hospitalidade. E hospitalidade é um dom. Só receber pessoas, se saber receber pessoas, é um dom que se encontra dentro dos dons de Deus. Em Romanos 12, capítulo, verso 8, começa a ter especificidade. Tá vendo? Mesmo exaltar a pessoa, existe pessoa que nem pastor, mas se ele está te exaltar, você sente uma paz interior, porque é um dom recebido da parte do Pai. Mas ao ministério, quem dá esse dom é o Filho, Jesus Cristo. E dentro dos dons que Jesus Cristo dá, temos quantos dons? Temos 5. 5 dons? Sim. Que Jesus Cristo dá. Sim. Pastor Andy, dentro dos 5 ministérios, quais são as coisas que demonstram que este ministério que alguém tem é um ministério verdadeiro? Tem a ver com o sinal. E demonstra que tem um ministério, fui chamado como pastor. E a confirmação, o que está a levar uma confirmação, uma certeza do chamado que eu tenho. Qual é esta coisa? Quais são esses sinais? Será que existem alguns movimentos que demonstram que esta pessoa na verdade foi chamado? Não, essa pessoa foi chamada por Deus, esse aqui foi chamado por homem e simplesmente a igreja em si uniu para fazer a oposição de mão e também foi chamado pastor no meio dos que foram chamados a Deus. Será que existem alguns sinais? A primeira coisa que eu posso dizer, a pessoa na qual que vai trabalhar para Deus, a pessoa que vai trabalhar para Deus, vai aceitar, se consagrar como ministro de Deus, ele próprio tem que saber se realmente ele é chamado ou não é chamado. Porque
tem uma parte na Bíblia, o Senhor disse, muitos vão dizer, e eu te servi, expulsei os demônios no seu nome. Mas ele vai dizer que não vos conheci. Tu tens que saber se eu sou chamado a esse serviço que querem me colocar as mãos. Agora, por muitas pessoas colocavam as mãos, sem ele próprio ter aquela certeza. Porque eu posso ser pregador, eu não posso ser ministro. Eu posso sentir isso. Se o pai espiritual também não sentir aquilo, tu próprio pode sentir aquilo, porque é uma carga.